Ninguém foi ao funeral do meu marido. As ligações da minha mãe chegaram tarde demais. O dia estava cinza de um jeito que não combinava com o horário. Não era cedo, mas parecia madrugada. Eu me lembro de pensar nisso enquanto observava a tampa do caixão. Aquele brilho artificial da madeira envernizada refletindo um céu sem cor. O vento passava por entre as árvores do cemitério e fazia um som contínuo, como se alguém estivesse respirando fundo e nunca soltasse o ar. Eu estava ali sozinha. Não no sentido literal. Havia o coveiro, o padre, 2 funcionários da funerária. Mas sozinha no sentido que importa quando a vida se quebra em 2 partes. Ninguém da minha família foi ao funeral do meu marido. Nem meus pais, nem a minha irmã, nem a minha melhor amiga de infância, aquela que sabia de cor o jeito que eu tomava café. Eu já sabia disso antes de chegar ali. As confirmações tinham vindo aos poucos, sempre com justificativas cuidadosamente escolhidas, ditas com vozes treinadas para parecerem compreensivas. Mas saber não diminui o impacto de ver, com os próprios olhos, as cadeiras vazias. Meu marido sempre teve medo de ser esquecido. Não era um medo dramático, desses que viram assunto de conversa. Era algo que aparecia em frases pequenas, ditas de passagem, quando ele falava do pai, que morreu cedo demais. Quando falava de amigos que desapareceram depois de uma mudança de cidade. Eu costumava dizer que ele exagerava. Naquele momento, diante daquele caixão, eu entendi que não era exagero. Era intuição. O padre falou algumas palavras sobre amor, parceria, finitude. Palavras corretas, ditas com cuidado. Eu ouvi tudo como se estivesse submersa. Minha mente não parava de listar ausências. Minha mãe, que sempre dizia que família vinha antes de tudo. Meu pai, que raramente faltava a qualquer compromisso importante. Minha irmã, que naquela mesma tarde estaria sorrindo para fotos, exibindo um anel novo. Minha melhor amiga, que prometera estar ao meu lado, em qualquer circunstância. O caixão começou a descer lentamente. O som das cordas tensionadas era seco, técnico, quase cruel. Foi nesse exato momento que meu celular vibrou no bolso do casaco. Eu não queria olhar. Senti um impulso imediato de ignorar, como se atender ou ler qualquer coisa pudesse quebrar o pouco de equilíbrio que eu ainda tinha. Mas o aparelho vibrou de novo. E de novo. Quando tirei o celular, a tela acendeu com uma notificação. Era uma mensagem da minha mãe. Apenas 4 palavras. Precisamos conversar agora. Abaixo, o número que me fez engolir em seco. 36 chamadas perdidas. Todas dela. Algumas do meu pai. Uma da minha irmã. Nenhuma deixada antes do horário do funeral. Nenhuma na noite anterior. Nenhuma quando eu mais precisei ouvir uma voz conhecida. Guardei o celular de volta sem responder. Não por raiva imediata. Não por orgulho. Foi uma decisão quase física, como manter a mão afastada de algo quente. Eu não tinha espaço dentro de mim para mais nada naquele momento. O chão recebeu o caixão, e um silêncio pesado se espalhou. Eu pensei em como aquele silêncio parecia definitivo, diferente de todos os outros silêncios que eu já tinha vivido. Enquanto as pessoas técnicas se dispersavam, fiquei ali parada por alguns minutos a mais do que o necessário, olhando para um monte de terra que agora marcava o lugar onde estava tudo o que eu ainda chamava de casa. Pensei em como minha mãe sempre teve talento para escolher o momento errado para conversas importantes. Pensei em como minha família tinha uma habilidade estranha de transformar qualquer situação em algo sobre eles. Eu não chorei alto. Não caí. Não precisei ser amparada. Talvez isso tenha facilitado para eles justificarem a ausência. Sempre fui a filha forte, a que resolve, a que entende, a que não faz escândalo, a que aguenta. Eu tinha aprendido cedo que ser invisível às vezes era mais confortável para os outros. E por muito tempo, eu aceitei isso como um papel fixo. Quando finalmente saí do cemitério, o céu continuava cinza, mas o dia tinha avançado. Meu celular vibrou mais uma vez, insistente, quase impaciente. Não olhei. Sabia que quando olhasse, algo mudaria. Ainda não sabia o quê. Só sabia que aquela ausência coletiva não era um acidente, e que aquelas ligações tardias não vinham por saudade.
Vinham porque alguma coisa tinha dado errado do lado deles. Eu liguei o carro. Respirei fundo e segurei o volante com força. Não era vingança o que eu sentia, nem vontade de confronto. Era algo mais silencioso, mais frio. Uma percepção clara, finalmente sem distrações. Eu tinha atravessado o pior momento da minha vida completamente sozinha. E ninguém poderia desfazer isso depois. Não importa quantas vezes ligassem. Eu dirigi sem um destino claro por alguns minutos, só para ter certeza de que não estava indo direto para casa por hábito. A ideia de entrar naquele apartamento vazio, onde tudo ainda cheirava a ele, me pareceu grande demais para enfrentar imediatamente. Parei o carro algumas quadras depois e desliguei o motor. O silêncio que se instalou foi diferente do silêncio do cemitério. Esse tinha peso, tinha memória. Peguei o celular de novo. A tela acendeu como se estivesse à espera. Mais 2 chamadas perdidas tinham chegado enquanto eu dirigia. Minha mãe. Sempre minha mãe. Abri a mensagem dela. Continuei olhando para aquelas 4 palavras por um tempo maior do que faria em qualquer outro dia. Precisamos conversar agora. Não havia um pedido. Não havia um "como você está?". Não havia sequer o nome dele. Só urgência. Sempre a urgência dela. Deslizei para ver o histórico das chamadas. 36 tentativas em menos de 2 horas. Todas depois do horário em que o funeral já tinha começado. Todas depois do momento em que qualquer chance de presença real já tinha passado. Era como se o tempo deles fosse sempre o único válido. Como se o mundo precisasse se ajustar à agenda emocional da minha família, não o contrário. Encostei a cabeça no banco e fechei os olhos. Vieram lembranças que eu não tinha convidado. Minha mãe dizendo, anos atrás, que eu precisava ser mais compreensiva com a minha irmã porque ela era sensível. Meu pai pedindo que eu cedesse em discussões, porque eu aguentava mais. Minha melhor amiga rindo de algo que minha irmã disse às minhas custas, só para não criar clima. Sempre o mesmo roteiro. E eu, invariavelmente, escolhendo não reagir. Lembrei do dia em que contei para minha família que meu marido estava doente. Não foi dramático. Eu disse como quem informa algo prático. Minha mãe perguntou se o tratamento era caro. Meu pai comentou que hospitais sempre erram diagnóstico. Minha irmã mudou de assunto depois de alguns minutos. Minha melhor amiga prometeu aparecer qualquer dia desses. Na época, eu não vi isso como abandono. Vi como limitação. Sempre fui boa em justificar os outros. O celular vibrou de novo, dessa vez com uma mensagem mais longa. Não abri. Sabia que, se abrisse, a narrativa deles começaria a se impor antes mesmo de eu entender a minha própria. Havia algo quase automático em como eles ocupavam espaço. Mesmo à distância. Mesmo na ausência. Era como se eu tivesse passado a vida inteira aprendendo a me ajustar para caber nos silêncios deles. Respirei fundo algumas vezes, até sentir que o aperto no peito diminuía o suficiente para eu conseguir ligar o carro de novo. Fui para casa. Subi as escadas devagar, como se cada degrau exigisse uma autorização interna. A porta se abriu para um ambiente parado no tempo. O casaco dele ainda estava pendurado atrás da porta. Os sapatos alinhados como ele gostava. A caneca que ele usou na última manhã ainda na pia, porque eu não tive coragem de lavar. Sentei no sofá sem tirar os sapatos. Olhei em volta e senti uma clareza estranha. Não era paz, mas também não era desespero. Era a constatação de que tudo ali era responsabilidade minha agora. Não só as contas, os objetos, os papéis, mas também as decisões, inclusive sobre quem teria acesso a mim naquele estado. Peguei o celular mais uma vez. Abri a conversa com a minha mãe. As mensagens se acumulavam agora, cada uma um pouco mais carregada que a anterior. Você precisa atender. Isso é sério. Não faz isso com a gente. Li todas com uma distância que me surpreendeu. Nenhuma dizia sinto muito. Nenhuma mencionava o funeral. Nenhuma reconhecia a ausência. Era como se aquele dia não tivesse acontecido da forma como aconteceu. Como se a versão deles fosse mais confortável. Deixei o celular de lado e fui até o quarto. Sentei na beira da cama, aquela que agora parecia grande demais. Lembrei da última conversa que tive com meu marido ainda no hospital. Ele segurou minha mão com uma força inesperada
e disse que eu precisava parar de me explicar tanto. Que eu não devia nada a quem só aparecia quando era conveniente. Naquele momento, eu sorri e disse que ele estava cansado. Hoje, essas palavras voltaram com um peso novo. Quando voltei para a sala, havia uma chamada do meu pai. Atendi antes que pudesse pensar demais. A voz dele veio do outro lado com uma pressa que eu conhecia bem. Ele não perguntou como eu estava. Disse apenas que minha mãe estava muito nervosa. Que algo tinha acontecido. Que eu precisava entender o lado deles. Foi aí que eu percebi. Antes mesmo de ele explicar qualquer coisa. Não era sobre mim. Nunca era. Disse que não podia falar naquele momento. Minha voz saiu firme, sem esforço. Ele tentou insistir. Repeti que não podia. Desliguei. Fiquei olhando para o telefone por alguns segundos, esperando a culpa automática aparecer. Ela não veio. No lugar, surgiu uma sensação discreta, quase imperceptível, de limite sendo colocado pela primeira vez sem negociação. Naquela noite, dormi mal, mas dormi. Sonhei com coisas pequenas, detalhes irrelevantes. Acordei com o celular vibrando mais uma vez. Novas mensagens, novas tentativas. Eu sabia que cedo ou tarde teria que ouvir o que eles tinham a dizer. Mas também sabia que nada do que viesse explicaria por quê. No momento em que o caixão desceu, eu estava sozinha. E essa constatação começava a mudar algo em mim, mesmo que eu ainda não soubesse exatamente o quê. Acordei com o som insistente do celular vibrando na mesa de cabeceira. Não era um toque alto, nem agressivo. Era aquele alerta contínuo que parece pequeno demais para justificar o incômodo, mas que, justamente por isso, não deixa a gente ignorar. Abri os olhos devagar. Por alguns segundos, não lembrei onde estava. Depois, tudo voltou de uma vez. O quarto. O espaço vazio ao meu lado. A ausência que já não doía como um choque, mas como uma pressão constante, dessas que a gente aprende a carregar sem perceber. Havia mais mensagens, da minha mãe, do meu pai, uma da minha irmã, enviada horas depois das outras, como se tivesse sido escrita após alguma reunião interna da família, depois que decidiram qual versão dos fatos seria apresentada. Não abri nenhuma. Levantei da cama, fui até a cozinha e preparei café para uma pessoa só. O gesto parecia simbólico demais, mas era real. Coloquei a água para ferver, medi o pó, esperei. Tudo no tempo certo. Eu precisava dessa normalidade mínima para conseguir pensar. Enquanto o café passava, me veio à cabeça uma lembrança antiga, quase irrelevante, mas que naquele momento ganhou outro peso. Eu devia ter uns 12 anos quando esqueci de avisar minha mãe sobre uma reunião da escola. Ela ficou furiosa. Não pelo esquecimento em si, mas porque, segundo ela, eu a tinha feito passar vergonha. Lembro de pedir desculpas repetidas vezes, tentando explicar que não tinha sido por mal. Ela ouviu tudo em silêncio, e no final, disse apenas que eu precisava aprender a ser mais responsável, porque ninguém iria me perdoar sempre. Cresci acreditando nisso. Que o erro era meu. Que o ajuste era meu. Que o esforço vinha sempre de mim. Sentei à mesa com a xícara quente entre as mãos, e pela primeira vez desde o funeral, chorei de verdade. Não foi um choro desesperado. Foi contido, quase educado. As lágrimas caíam sem pressa, como se estivessem esperando autorização há dias. Chorei pelo meu marido. Pela falta que ele fazia naquele exato instante. Pela ausência dele na única conversa em que eu teria precisado de alguém ao meu lado para ouvir sem distorcer. Quando o choro cessou, peguei o celular. Abri a mensagem da minha irmã primeiro. Era longa. Começava dizendo que ela sentia muito pelo timing infeliz das coisas. Falava da festa de noivado como se fosse um compromisso inadiável, algo que simplesmente não podia ser alterado. Dizia que minha mãe estava muito abalada, que ninguém tinha imaginado que eu ficaria tão magoada. Essa frase ficou ecoando, como se a dor tivesse sido um mal-entendido, como se a minha expectativa de presença fosse exagerada. A mensagem da minha mãe veio em seguida. Era mais direta. Dizia que ela tinha tentado me ligar porque algo sério tinha acontecido na festa, que precisava da minha ajuda, que eu sempre fui a mais racional da família
e que aquele não era o momento de guardar ressentimentos. Não havia uma linha sequer sobre o funeral, sobre o caixão, sobre o fato de que eu enterrei meu marido sem um único abraço familiar. Foi ali que algo se reorganizou dentro de mim. Não foi raiva, não foi vontade de confronto, foi uma lucidez fria. Eu entendi, com uma clareza quase desconfortável, que a urgência deles nunca incluía a minha dor. Eu só era chamada quando precisava consertar algo, apaziguar alguém, servir de ponte. Mesmo no pior dia da minha vida, a expectativa era a mesma. Se histórias como essa fazem sentido para você, se você já se sentiu invisível em momentos decisivos, se inscrever no canal ajuda muito a manter esse tipo de conteúdo existindo. Eu mesma nunca pensei que estaria contando algo assim, mas às vezes colocar em palavras é a única forma de não enlouquecer. Demorei mais algumas horas antes de retornar qualquer contato. Fui tomar banho, trocar a roupa de luto por algo neutro, abrir as janelas do apartamento. A luz da manhã entrou sem pedir licença, revelando partículas de poeira no ar. Pensei em como a vida continuava avançando, indiferente aos nossos marcos internos. Quando finalmente liguei para minha mãe, fiz isso com uma calma que ela não estava acostumada a ouvir da minha parte. Ela atendeu na primeira chamada. A voz dela veio carregada, dramatizada. Disse meu nome como se estivesse aliviada, como se eu tivesse ficado ausente por capricho. Começou a falar rápido, explicando que durante a festa alguém tinha comentado algo inadequado, que houve um clima estranho, que agora estavam todos preocupados com uma possível consequência. Interrompi. Disse que ela podia ir direto ao ponto. Houve um silêncio breve do outro lado. Então ela disse que precisava que eu confirmasse uma informação. Algo sobre o estado de saúde do meu marido antes de morrer. Algo que, segundo ela, poderia esclarecer uma situação. Foi nesse instante que eu percebi o tamanho da desconexão. Meu marido tinha acabado de ser enterrado, e minha mãe queria usar a morte dele como argumento para resolver um problema social. Disse que não faria isso, que não falaria sobre ele daquela forma. Ela reagiu como sempre reagia quando eu dizia não. Disse que eu estava sendo egoísta, que família era isso, que eu precisava entender o contexto. Ouvi tudo em silêncio. Quando ela terminou, falei algo simples, sem elevar o tom. Disse que eu tinha enterrado meu marido sozinha, que aquele tinha sido o contexto que ninguém quis entender. Ela tentou retrucar. Eu agradeci pela ligação e desliguei. Não tremi. Não me arrependi. Fiquei sentada no sofá por alguns minutos, sentindo o peso da decisão se acomodar. Pela primeira vez, eu não estava tentando ser compreendida. Eu estava apenas sendo fiel ao que era real. Naquele dia, não houve reconciliação. Não houve pedido de desculpas. Houve apenas espaço. Um espaço novo, silencioso, que eu ainda não sabia exatamente como ocupar. Mas, pela primeira vez, esse espaço era meu. Nos dias seguintes, o silêncio da minha família não foi completo, mas foi diferente. As mensagens diminuíram. As ligações se tornaram espaçadas, cautelosas, como se estivessem testando um terreno que, pela primeira vez, não respondia automaticamente. Eu sabia reconhecer aquele padrão. Era o mesmo silêncio que vinha sempre que eu deixava de cumprir um papel esperado. Não era respeito. Era recalibração. Eu voltei a resolver coisas práticas. Certidões, documentos, assinaturas. Coisas que não permitem colapso emocional porque exigem atenção objetiva. Em alguns momentos, achei que isso me anestesiava. Em outros, percebi que era o que me mantinha de pé. O cartório tinha cheiro de papel velho e café requentado. A funcionária me pediu para confirmar o estado civil. Quando respondi viúva, a palavra pareceu sair de outra pessoa. Ela levantou os olhos por um segundo, murmurou um "sinto muito" automático e voltou ao computador. Aquela foi a única demonstração direta de empatia que recebi de um estranho em dias. E, estranhamente, foi suficiente. Em casa, comecei a mexer nas coisas dele com cuidado. Não para me desfazer, mas para entender. Gavetas que eu nunca tinha aberto.
pastas organizadas com etiquetas feitas à mão. Ele sempre foi meticuloso com o que achava importante. Dentro de uma dessas pastas, encontrei um envelope com meu nome. Não era uma carta de despedida. Era mais prático do que isso. Anotações sobre contas, senhas, instruções simples. No final, uma frase escrita com a letra dele, um pouco torta. Não deixa ninguém te empurrar agora. Fiquei muito tempo olhando para aquela frase. Não havia acusação. Não havia drama. Era quase um conselho cotidiano, dito como quem fala sobre fechar a janela antes de dormir. Eu senti uma gratidão profunda e silenciosa. Ele tinha me visto, mesmo quando eu mesma não me via com clareza. No terceiro dia após o funeral, minha melhor amiga apareceu, sem avisar. Tocou a campainha com aquela hesitação de quem já sabe que chegou atrasada demais. Abri a porta e, por alguns segundos, ficamos apenas nos olhando. Ela parecia cansada, desconfortável. Começou a falar rápido, dizendo que a festa da minha irmã tinha sido confusa, que tudo tinha saído do controle, que ela achou que eu teria apoio suficiente. Essa frase me atingiu de um jeito específico. Apoio suficiente. Como se fosse algo quantificável. Como se alguém tivesse feito uma conta e decidido que eu não precisava dela ali. Convidei-a para entrar, não por educação, mas porque eu precisava ouvir até o fim para entender se ainda havia algo ali. Sentamos na sala. Ela pediu desculpas, finalmente, mas o pedido veio acompanhado de explicações demais. Disse que minha mãe estava pressionando todo mundo, que minha irmã estava muito nervosa com a exposição social do noivado, que ninguém imaginou que eu ficaria sozinha de fato no cemitério. Eu ouvi tudo sem interromper. Quando ela terminou, disse que não precisava me convencer de nada, que o fato era simples. Eu estava lá, e ninguém mais estava. Ela chorou. Disse que se sentia péssima. Disse que eu sempre fui compreensiva demais, e que talvez por isso ninguém tenha medido as consequências. Aquilo foi quase uma confissão involuntária. Eu agradeci pela honestidade, mas não ofereci absolvição imediata. Ela saiu depois de um tempo, visivelmente aliviada por ter falado, mesmo sem saber exatamente o que tinha sido resolvido. Naquela noite, recebi uma mensagem do meu pai. Curta. Dizia que minha mãe estava muito mal, que eu precisava ligar. Olhei para o telefone por um longo tempo. Pensei em quantas vezes eu tinha colocado meu próprio estado emocional em segundo plano para atender emergências que nunca eram minhas. Pensei no caixão descendo. Pensei na frase no envelope. Não liguei. Eu comecei a perceber algo desconfortável. O meu luto estava sendo vivido de forma mais honesta na ausência deles. Não havia disputa narrativa. Não havia tentativas de minimizar, redirecionar, relativizar. A dor tinha espaço para existir sem ser corrigida. E isso me deu uma clareza que eu nunca tinha tido antes, sobre o quanto aquela dinâmica familiar sempre exigiu que eu fosse funcional, nunca vulnerável. Não foi uma decisão consciente de ruptura. Não houve anúncio. Houve apenas uma sequência de escolhas pequenas, quase invisíveis para quem olha de fora. Não atender uma ligação. Não responder imediatamente. Não explicar demais. Cada escolha parecia mínima, mas juntas formavam algo sólido. Um limite que não precisava ser justificado. Na semana seguinte, descobri, por terceiros, o que tinha acontecido na festa de noivado. Alguém comentou em voz alta que eu não estava presente porque meu marido tinha morrido depois de um longo desgaste e que eu sempre fui a dramática da família. A frase circulou, chegou a pessoas que não deviam, criou desconforto. Minha mãe tentou corrigir. Minha irmã se sentiu exposta. Foi aí que a urgência começou. Não por mim, pelo impacto social. Quando entendi isso por completo, senti algo próximo de alívio. Não havia mistério a ser resolvido. Nenhuma explicação profunda. Apenas a confirmação de algo que eu sempre soube, mas evitava nomear. A minha dor só importava quando interferia na imagem deles. Naquela noite, antes de dormir, apaguei algumas conversas antigas do celular. Não por raiva, por organização emocional. Eu precisava de menos ruído para conseguir ouvir a mim mesma. E pela primeira vez desde que tudo aconteceu,
Eu dormi algumas horas seguidas, sem sobressaltos, sem o peso imediato de expectativas alheias. Só com a ausência dele ao meu lado e uma certeza nova se formando, silenciosa, mas firme. Nos dias seguintes, comecei a perceber mudanças pequenas, mas consistentes, na forma como eu ocupava o espaço ao meu redor. Nada visível para quem olhasse de fora. Eu ainda vestia roupas neutras, ainda cumpria compromissos básicos, ainda respondia educadamente quando alguém perguntava como eu estava. Mas por dentro, algo tinha se deslocado. Eu já não sentia a urgência de explicar minhas decisões, nem a necessidade de suavizar fatos para que os outros se sentissem mais confortáveis. Recebi uma ligação da minha irmã numa tarde em que eu estava organizando caixas no quarto. Vi o nome dela na tela e deixei tocar até cair. Não houve aperto no estômago. Houve apenas uma constatação prática. Eu não tinha energia disponível para aquela conversa. Minutos depois, veio uma mensagem. Ela dizia que precisava esclarecer alguns mal-entendidos, que tudo tinha saído do controle, que eu precisava entender que ninguém quis me machucar. Li uma vez. Depois, silenciei a conversa. Não bloqueei. Não dramatizei. Apenas tirei do campo imediato da minha atenção. Comecei a andar mais pelo bairro. Caminhadas curtas, sem fone de ouvido, só para sentir o ritmo do corpo. Algumas pessoas me reconheciam, perguntavam do meu marido com um cuidado visível, como quem pisa em terreno instável. Eu respondia de forma direta, sem detalhes. Ele morreu. A frase ainda parecia dura, mas menos irreal. Havia algo de honesto em não adornar, em não pedir desculpa pela verdade. Uma dessas caminhadas terminou em uma pequena livraria perto de casa. Entrei quase por impulso. O cheiro de papel e o silêncio confortável me deram uma sensação inesperada de acolhimento. Peguei um livro qualquer, sem intenção real de comprar, e me sentei em um banco. Foi ali que me dei conta de que, até então, eu não tinha tido um único momento em que alguém simplesmente tivesse me deixado existir sem expectativa. Nem perguntas, nem conselhos, nem urgências. Aquela livraria, por alguns minutos, fez isso. Quando voltei para casa, havia uma mensagem de voz da minha mãe. Dessa vez, o tom era diferente, mais baixo. Disse que estava preocupada comigo, que eu estava me afastando, que família não funciona assim. A palavra família veio carregada de um significado que sempre foi unilateral. Ouvir aquilo me trouxe uma memória antiga. Eu sentada à mesa, ainda adolescente, ouvindo que precisava ser o exemplo, porque minha irmã não aguentava pressão. Na época, achei que aquilo fosse um elogio. Agora, soava como uma sentença. Não respondi à mensagem, mas não ignorei o conteúdo. Eu comecei a listar mentalmente quantas vezes o afastamento sempre foi atribuído a mim, nunca às escolhas deles. Quantas vezes o meu silêncio foi tratado como agressão, enquanto a ausência deles era normalizada. Essa lista não me trouxe raiva, trouxe precisão. E precisão é algo difícil de contestar. Alguns dias depois, um advogado me ligou para falar sobre um detalhe do inventário. Nada grave. Mas a conversa me obrigou a encarar, de forma concreta, o quanto meu marido tinha se preparado para a possibilidade de não estar mais aqui. Ele tinha deixado tudo organizado para que eu não precisasse pedir ajuda. Não da minha família, não de ninguém. Aquilo não foi um acaso, foi um cuidado. E entender isso me fez sentir menos perdida. À noite, sentei no sofá com um envelope ainda aberto ao meu lado. Reli a frase mais uma vez. Não deixa ninguém te empurrar agora. Pela primeira vez, pensei que talvez esse agora não tivesse prazo. Talvez fosse um estado novo. Uma autorização silenciosa para existir sem negociação constante. Recebi uma mensagem da minha melhor amiga pedindo para me encontrar de novo. Disse que precisava muito conversar, que estava refletindo. Eu respondi que não podia naquele momento, mas que avisaria quando estivesse pronta. Ela respondeu com um "entendo", que parecia sincero. Não senti alívio, senti neutralidade. E isso, para mim, já era um avanço. Se você que está ouvindo já passou por algo parecido, por essa sensação de ser sempre a parte forte enquanto tudo desmorona,
Se inscrever no canal ajuda a manter essas histórias sendo contadas com a honestidade que elas merecem. Às vezes, reconhecer o padrão é o primeiro passo para sair dele. Na semana seguinte, finalmente aceitei falar com meu pai. Nos encontramos em um café neutro, longe de qualquer lugar carregado de memória. Ele parecia envelhecido, cansado. Começou dizendo que tudo tinha sido um grande erro de comunicação, que ninguém imaginou que eu me sentiria abandonada. Eu ouvi em silêncio. Quando ele terminou, disse algo simples, que abandono não depende de intenção, depende de ausência. Ele não soube responder. Mudou de assunto. Falou da minha mãe, da pressão social, do constrangimento. Foi aí que eu soube que aquela conversa tinha chegado ao limite. Levantei antes do café acabar. Disse que precisava ir. Ele me pediu para ligar para minha mãe. Respondi que pensaria. Não prometi nada. Ao sair, senti uma mistura estranha de tristeza e liberdade. Não havia vitória. Não havia derrota. Havia apenas a confirmação de que eu não precisava mais me encolher para caber naquela dinâmica. Voltei para casa com uma sensação silenciosa de alinhamento. Ainda havia dor. Ainda havia luto. Mas havia também uma clareza nova, quase desconfortável, de que algumas ausências não eram acidentes. E que, pela primeira vez, eu estava escolhendo não preencher esses vazios com explicações. Algumas semanas se passaram assim, sem marcos claros, sem acontecimentos grandes. O luto não vinha em ondas cinematográficas. Ele se infiltrava nos intervalos. No tempo em que eu ficava parada olhando para a máquina de lavar girar. No momento em que estendia a mão para o outro lado da cama antes de lembrar. Na tentação quase automática de pegar o telefone para contar algo pequeno, banal, e perceber que não havia mais quem recebesse aquela mensagem. Minha família continuava orbitando à distância. Uma mensagem aqui, um pedido indireto ali. Nada direto demais, nada humilde o suficiente. Era como se todos estivessem esperando que eu desse o primeiro passo de volta ao lugar que sempre ocupei. O lugar de amortecedora emocional, de tradutora de conflitos, de adulta funcional em meio a fragilidades alheias. Eu via isso com nitidez agora. E essa nitidez tornava impossível fingir. Um dia, minha mãe apareceu sem avisar. Ouvi a campainha e soube que era ela antes mesmo de olhar pelo olho mágico. Havia um ritmo específico no jeito que ela tocava. Uma insistência educada, mas firme. Como se a porta já fosse, de certa forma, dela. Abri. Ela estava com os olhos inchados, o cabelo arrumado demais para alguém que dizia estar muito mal. Entrou sem esperar convite. Olhou ao redor, como quem avalia danos. Sentou no sofá e começou a falar. Disse que eu estava distante, que não era assim que tinha me criado, que a morte do meu marido tinha sido um choque para todos, não só para mim. Essa frase pousou no ar entre nós como algo mal colocado. Ela continuou, dizendo que a festa de noivado tinha saído do controle, que comentários tinham sido mal interpretados, que eu precisava entender o contexto. Sempre o contexto. Sempre algo maior do que eu. Esperei ela terminar. Não interrompi. Não corrigi detalhes. Quando ela ficou em silêncio, olhando para mim como quem espera uma absolvição tácita, eu disse algo que nunca tinha dito antes com tanta clareza. Disse que ela não foi ao funeral do meu marido, que isso não era um detalhe, que isso não era um mal-entendido, que isso era um fato. Ela tentou justificar. Falou de horários, de compromissos, de pressão social. Eu repeti que ela não foi. Ela ficou irritada. Disse que eu estava sendo injusta, que eu sempre guardava mágoas, que aquele não era o momento. Foi aí que eu entendi de forma definitiva que para ela nunca haveria um momento apropriado para reconhecer minha dor. Sempre haveria algo mais urgente, mais visível, mais conveniente. Eu disse que não estava pedindo desculpas, nem explicações. Disse que estava apenas estabelecendo o que era verdade para mim, que eu tinha enterrado meu marido sozinha, que isso tinha mudado algo de forma irreversível. Ela chorou. Disse que eu estava quebrando a família. Aquela frase, que por anos teria me paralisado, passou por mim sem se fixar. Respondi que famílias não se quebram quando alguém coloca limites. Elas se quebram quando esses limites nunca existiram.
Ela foi embora sem se despedir direito. Fechou a porta com mais força do que o necessário. Eu encostei a testa na madeira por alguns segundos depois que ela saiu. Não chorei. Senti um cansaço profundo, mas também uma estranha sensação de integridade, como se eu tivesse dito algo que precisava ser dito há muito tempo, mesmo sem saber exatamente quando. Naquela noite, sentei no chão da sala, cercada por caixas que ainda não tinham sido abertas. Peguei uma foto nossa, antiga, de um dia comum, nós dois sorrindo sem motivo aparente. Pensei em como ele sempre percebeu as dinâmicas da minha família com mais clareza do que eu, em como nunca tentou me afastar, mas sempre me lembrava de que eu tinha escolha. A morte dele não tinha criado esse ponto de virada, só tinha tirado o último amortecedor entre mim e a realidade. Se você que está ouvindo já sentiu que só é procurada quando precisa resolver algo, quando precisa ser forte, quando precisa ceder, se inscrever no canal ajuda a manter essas histórias vivas. Não para criar divisões, mas para nomear o que muitas vezes é tratado como normal. Nos dias seguintes à visita da minha mãe, algo curioso aconteceu. O silêncio aumentou. Não houve mais tentativas urgentes. Nenhuma cobrança explícita. Era como se, ao perceberem que eu não recuaria automaticamente, todos precisassem recalcular a própria posição. Esse silêncio não era confortável, mas era honesto. E eu preferia lidar com isso do que com a presença distorcida que sempre exigia algo de mim. Comecei a pensar no futuro de forma diferente. Não em planos grandes, mas em escolhas simples. Onde morar? O que manter? O que devolver ao mundo sem carregar comigo? Pela primeira vez, essas decisões não passavam pelo filtro do que minha família acharia. Passavam apenas por uma pergunta nova, silenciosa, mas firme. Isso me empurra ou me sustenta? O luto continuava ali. Ele não tinha ido embora, mas agora caminhava ao meu lado, não mais me arrastando. E mesmo sem alarde, eu sabia que algo fundamental tinha mudado. Eu não tinha me vingado de ninguém. Não tinha exposto ninguém. Não tinha gritado verdades em público. Eu apenas tinha sobrevivido. E pela primeira vez, sem pedir permissão. Depois da visita da minha mãe, os dias ganharam uma espécie de silêncio ampliado. Não era vazio. Era ausência de interferência. Acordava cedo, fazia as coisas devagar, como se estivesse reaprendendo a ocupar o tempo sem a pressão de ser necessária para alguém. O luto continuava presente, mas havia uma diferença sutil. Ele não vinha mais acompanhado daquela culpa antiga, aquela sensação de que eu estava falhando com alguém por não estar disponível. Um sábado de manhã, resolvi ir ao cemitério sozinha. Não contei a ninguém. Levei flores simples, nada ensaiado. Caminhei entre os túmulos com uma calma estranha, quase respeitosa comigo mesma. Quando cheguei ao lugar onde ele estava, sentei no banco de pedra e fiquei ali por um tempo longo, sem falar nada. Pensei em tudo o que tinha acontecido depois da morte dele, em como a ausência física tinha revelado presenças emocionais que nunca existiram de verdade. Falei com ele em voz baixa, como se ele ainda pudesse me ouvir. Contei sobre a minha mãe, sobre o silêncio da família, sobre a frase no envelope que agora parecia ecoar em decisões pequenas do dia a dia. Não pedi conselho. Não fiz promessas. Apenas compartilhei o que estava acontecendo, como sempre fizemos. Saí dali com a sensação de que aquela conversa tinha sido suficiente, mesmo sem resposta. Na semana seguinte, recebi uma ligação inesperada. Era uma tia distante, alguém que raramente aparecia, mas que sempre observava tudo com atenção. Ela me disse com uma voz cuidadosa que tinha ficado sabendo do que aconteceu no dia do funeral, que achou estranho, que ninguém comentou muito, mas que as pessoas notaram. Aquela foi a primeira vez que alguém de fora reconheceu o que tinha acontecido sem tentar justificar. Ela disse apenas: "Isso não foi certo." Eu agradeci. Não porque precisava de validação, mas porque era reconfortante ouvir a verdade dita sem rodeios. Essa conversa teve um efeito curioso. Minha família começou a me procurar de novo, agora com um tom diferente. Menos cobrança, mais cautela. Como se tivessem percebido que a história já não estava sob controle deles. Minha irmã mandou uma mensagem curta dizendo que sentia muito por tudo.
Não pediu resposta. Eu li, respirei fundo e não respondi naquele dia. Não por punição, por honestidade. Eu ainda não sabia o que aquela mensagem significava para mim. Algumas noites eram mais difíceis. Havia momentos em que a solidão pesava de um jeito quase físico. Nessas horas, eu me lembrava de como, mesmo cercada de gente no passado, eu me sentia sozinha da mesma forma. A diferença agora era que essa solidão não vinha acompanhada de invalidação. Não havia ninguém dizendo que eu estava exagerando, que precisava ser mais forte, que devia entender o lado dos outros. Eu podia simplesmente sentir. Se você está ouvindo isso e reconhece essa solidão silenciosa, essa sensação de sempre ser a pessoa que aguenta, se inscrever no canal ajuda a manter essas histórias circulando. Às vezes, ouvir alguém dizer em voz alta o que a gente sempre engoliu muda mais do que parece. Com o tempo, comecei a fazer pequenas escolhas que antes pareceriam egoístas. Recusei um convite de família sem dar explicação detalhada. Mudei alguns móveis de lugar só porque queria que a casa parecesse menos com o passado e mais com o presente. Marquei uma terapia sem avisar ninguém. Cada gesto era simples, mas carregava um significado novo. Eu estava me incluindo nas minhas próprias prioridades. Um dia, encontrei minha melhor amiga por acaso no mercado. Nos olhamos com aquele constrangimento de quem tem coisas não resolvidas. Ela veio até mim, disse que pensava em mim com frequência. Eu acreditei. Conversamos por alguns minutos sobre coisas práticas. Antes de ir embora, ela disse que esperaria o tempo que eu precisasse. Não prometi nada, mas agradeci. Pela primeira vez, não senti a obrigação de tranquilizar alguém. Eu ainda não sabia como minha relação com minha família ficaria no futuro. Não tinha respostas prontas, mas havia algo claro. Eu não voltaria para o lugar de antes. Não voltaria a ser invisível em momentos cruciais. Não voltaria a justificar ausências que me atravessaram como perda. O funeral do meu marido tinha sido um ponto sem retorno. Não porque eles não foram, mas porque naquele dia eu vi com clareza quem sempre esteve disposto a me deixar sozinha, quando não era conveniente aparecer. E essa visão, uma vez adquirida, não se apaga. Eu seguia em frente devagar, sem anúncios, sem confrontos públicos. Não foi vingança. Nunca foi. Foi sobrevivência. Com o passar dos dias, percebi que a história não tinha ficado restrita ao círculo íntimo. Ela começou a circular de um jeito discreto, quase respeitoso. Não como fofoca escancarada, mas como comentário baixo, feito com cuidado. Pessoas que conheciam minha família, colegas antigos, até conhecidos distantes, passaram a me tratar com uma atenção diferente. Não era pena. Era reconhecimento. Como se algo tivesse sido finalmente nomeado, mesmo sem eu precisar dizer nada. Isso ficou evidente numa tarde em que precisei voltar ao hospital para resolver um detalhe administrativo. O mesmo hospital onde meu marido passou os últimos dias. A assistente social que tinha nos acompanhado me reconheceu no corredor. Ela parou, me chamou pelo nome, perguntou como eu estava. Respondi com honestidade contida. Disse que estava seguindo. Ela assentiu, e antes de se despedir, disse algo que ficou comigo. Você fez tudo sozinha. Nem todo mundo consegue. Não havia julgamento na frase. Apenas constatação. Saí dali com uma sensação estranha de validação externa. Algo que eu raramente buscava, mas que naquele momento serviu como mais uma confirmação de que eu não tinha imaginado nada. Que não era sensibilidade excessiva. Que não era drama. Houve ausência. Houve abandono emocional. E isso não se apaga com explicações tardias. Na mesma semana, fui convidada para um jantar em família. Não um convite direto. Veio por meio do meu pai, num tom cuidadoso, quase ensaiado. Ele disse que minha mãe queria conversar, que minha irmã também, que talvez fosse bom colocar tudo na mesa. Essa expressão sempre me incomodou. Como se as coisas só existissem quando eram colocadas naquele espaço controlado por eles. Agradeci o convite e disse que não iria. Não dei justificativa longa. Apenas disse que não me sentia pronta. Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois, ele disse que entendia. Pela primeira vez,
Não ouvi reprovação explícita. Talvez fosse cansaço. Talvez fosse aprendizado tardio. Não importava. O que importava era que eu não me traí para manter a paz. Alguns dias depois, aconteceu algo que eu não esperava. Um amigo antigo da família, alguém respeitado, que sempre teve uma postura ética quase rígida, comentou publicamente, de forma discreta, mas clara, sobre a importância de presença real em momentos de luto. Não citou nomes. Não apontou dedos. Mas quem conhecia a situação entendeu. A fala foi simples, madura, impossível de distorcer. Aquilo encerrou qualquer tentativa de reescrever os fatos. Não porque alguém foi exposto, mas porque a verdade tinha sido dita por alguém que não precisava de nada de mim. Foi a primeira vez que senti que não precisava mais me defender, nem internamente. A narrativa tinha saído das minhas mãos sem me violentar, e isso trouxe um alívio silencioso, profundo. Minha mãe me ligou naquela noite. Não atendi. Ela deixou uma mensagem curta, sem urgência exagerada. Disse que tinha pensado muito, que talvez tivesse errado. Não pediu perdão, mas também não exigiu nada. Eu ouvi a mensagem uma vez e deixei ali. Não porque fosse insuficiente, mas porque eu precisava aprender a não responder automaticamente a qualquer abertura. Continuei vivendo, indo à terapia, organizando a casa, fazendo escolhas pequenas que antes eu adiava para não desagradar. Algumas noites eram mais leves, outras mais pesadas. O luto não seguia linha reta, mas havia algo novo sustentando tudo. Eu não estava mais tentando provar que minha dor era legítima. Se você que está ouvindo já viveu algo parecido, já percebeu como a verdade às vezes precisa de tempo e de distância para aparecer, se inscrever no canal ajuda muito a manter essas histórias sendo contadas. Não para criar lados, mas para lembrar que limites também são uma forma de cuidado. Eu não sabia ainda como seria o futuro da minha relação com minha família. Talvez houvesse reconstrução, talvez apenas coexistência respeitosa. O que eu sabia, com clareza suficiente para não recuar, era que eu não aceitaria mais ser convocada apenas quando algo dava errado. Não aceitaria mais ser invisível nos momentos que mais importavam. Eu não levantei a voz. Não expus ninguém. Não transformei dor em espetáculo. Eu apenas permaneci onde sempre estive, só que pela primeira vez, sem me diminuir para caber. Com o tempo, fui percebendo que a minha firmeza silenciosa incomodava mais do que qualquer confronto teria incomodado. Não porque eu estivesse sendo dura, mas porque eu não estava mais disponível para reorganizar emoções alheias. E isso, para quem sempre contou com a minha elasticidade, parecia quase uma afronta. Minha mãe voltou a me procurar algumas semanas depois, dessa vez por mensagem escrita, em tom mais cuidadoso. Disse que estava respeitando meu espaço, mas que queria muito que eu soubesse que fez tudo o que pôde. Li essa frase várias vezes, não para interpretá-la, mas para sentir o efeito que ela ainda tentava produzir em mim. Antes, eu teria corrido para tranquilizá-la. Teria dito que entendia, que ninguém é perfeito, que estava tudo bem. Dessa vez, apenas notei algo simples. Ela ainda falava sobre si. Não respondi. Essa ausência de resposta começou a desenhar um novo tipo de relacionamento. Mais desconfortável para eles. Mais honesto para mim. Eu já não explicava meus silêncios. Já não justificava minhas escolhas. E, curiosamente, quanto menos eu dizia, mais as pessoas ao redor pareciam entender. Como se a verdade tivesse ficado óbvia demais para ser ignorada. Em uma sessão de terapia, a terapeuta me perguntou quando foi a primeira vez que eu me senti responsável pelo equilíbrio emocional da minha família. A pergunta parecia simples, mas abriu algo fundo. Eu contei histórias pequenas, coisas que nunca tinham sido nomeadas como peso. A vez em que deixei de chorar para não preocupar minha mãe. As vezes em que defendi minha irmã sem que ninguém pedisse. As vezes em que fui chamada de madura, quando, na verdade, estava apenas aprendendo a engolir. Ela ouviu tudo em silêncio e disse algo que ficou comigo. Você não perdeu sua família agora. Você só parou de se sacrificar para mantê-la do jeito que era. Aquilo não soou como acusação. Soou como diagnóstico. E diagnósticos, quando são precisos, não ferem. Eles libertam.
Algum tempo depois, fui a um encontro familiar maior, aniversário de um parente distante. Não fui convidada diretamente, mas sabia que estaria todo mundo lá. Decidi ir. Não para provocar. Não para testar ninguém. Fui porque quis ver como me sentiria ocupando aquele espaço, sem me ajustar previamente. Quando cheguei, os olhares foram sutis, mas perceptíveis. Minha mãe me cumprimentou com um abraço rápido demais. Minha irmã sorriu, mas não se aproximou. Algumas pessoas vieram falar comigo, com cuidado, como quem não quer errar o tom. Eu conversei normalmente. Não levei o assunto para o funeral. Não precisei. Ele já estava ali, pairando, sem que eu o puxasse. Em determinado momento, alguém mencionou, de forma despretensiosa, como deve ter sido difícil para mim passar por tudo sozinha. Não houve silêncio constrangedor. Não houve correção imediata. Apenas um aceno de concordância aqui, outro ali. Minha mãe desviou o olhar. Minha irmã permaneceu calada. E naquele instante, eu senti algo se reorganizar de vez. Não era revanche. Era reconhecimento coletivo, mesmo que discreto. Fui embora mais cedo. Não por desconforto, mas porque eu tinha aprendido a sair quando o meu corpo pedia, não quando o clima exigia. No caminho de volta, dentro do carro, pensei em como, durante anos, eu permaneci em lugares até o fim só para não parecer ingrata. Agora, sair cedo era apenas sair cedo. Sem camada extra de culpa. Em casa, sentei no sofá e senti uma saudade profunda do meu marido. Não aquela saudade aguda dos primeiros dias, mas uma falta mais madura, mais quieta. Pensei em como ele teria observado tudo isso com aquele olhar atento, meio irônico, meio protetor. Pensei em como, de certa forma, ele ainda estava ali, não como presença física, mas como referência, como alguém que me viu inteira quando eu ainda me fragmentava para caber. Eu não sabia como minha história com minha família terminaria. Talvez não terminasse. Talvez apenas se transformasse em algo mais distante, mais respeitoso, menos invasivo. O que eu sabia era que eu não estava mais disposta a negociar minha dignidade emocional em troca de pertencimento condicional. E isso mudou tudo. Não de forma barulhenta, não de forma espetacular. Mudou no jeito que eu respirava, no jeito que eu respondia, no jeito que eu aceitava, ou não aceitava, convites, pedidos, expectativas. Eu não me tornei alguém fria. Não me tornei dura. Eu apenas parei de ser invisível para mim mesma. Depois daquele encontro, algo se assentou de vez dentro de mim. Não foi alívio completo, nem fechamento. Foi aceitação. A compreensão de que algumas relações não se rompem com barulho, mas se rearranjam em silêncio, até ocuparem o espaço exato que conseguem sustentar sem machucar. Minha mãe passou a ligar menos. Quando ligava, a conversa era mais curta. Menos cobrança disfarçada de preocupação. Mais cautela. Não porque tivesse mudado profundamente, mas porque eu tinha mudado a forma de responder. Eu já não oferecia atalhos emocionais. Já não completava frases para facilitar. Já não assumia a responsabilidade de deixar tudo confortável. E isso, para ela, parecia exigir um esforço novo, ainda instável. Minha irmã manteve distância. Às vezes, mandava mensagens neutras, sobre assuntos práticos. Não tocava no funeral. Não tocava na festa. Não tocava em nada que exigisse atravessar o próprio desconforto. Eu respondia quando queria, do jeito que dava. Sem cobrança interna. Sem expectativa de reparo imediato. Pela primeira vez, eu permitia que o tempo fizesse o trabalho que eu sempre tentei fazer sozinha. Havia dias bons. Havia dias em que a ausência do meu marido doía de um jeito quase físico. Em alguns desses dias, eu me pegava pensando em ligar para alguém da família, não por necessidade real, mas por hábito antigo. Nessas horas, eu parava, respirava, perguntava a mim mesma se aquela ligação me sustentaria ou me empurraria de volta para um lugar conhecido e desgastado. Na maioria das vezes eu não ligava. Comecei a notar algo curioso. Outras pessoas passaram a se aproximar. Não para ocupar um espaço deixado pela minha família, mas porque eu estava mais disponível de um jeito diferente, mais honesta, menos apaziguadora.
Conversas simples se tornaram mais profundas. Relações que antes eram superficiais ganharam densidade. Não porque eu estava buscando isso, mas porque eu já não estava tão ocupada sendo tudo para todo mundo. Em uma sessão de terapia, falei sobre o medo de estar me tornando dura demais. A terapeuta ouviu e perguntou como eu definia dureza. Respondi que era não ceder, não suavizar, não correr para consertar. Ela sorriu de leve e disse que isso não era dureza, era limite. E limites, quando são novos, sempre parecem exagerados para quem nunca teve acesso a eles. Essa frase me acompanhou por dias. Houve um momento específico, aparentemente banal, que marcou algo importante para mim. Minha mãe me mandou uma mensagem perguntando se eu poderia ir a um compromisso com ela, porque ela não queria ir sozinha. Antes, eu teria reorganizado minha agenda sem pensar. Dessa vez, eu li a mensagem, considerei meu próprio estado emocional e respondi que não poderia. Sem explicação longa, sem pedido de desculpas excessivo. Apenas não. Ela respondeu com um "tudo bem", seco. Eu senti a velha pontada de culpa tentar se instalar. Reconheci e deixei passar. Não a alimentei. Se você que está ouvindo já viveu esse tipo de conflito interno, esse embate entre o hábito de agradar e a necessidade de se preservar, se inscrever no canal ajuda a manter essas histórias chegando a mais pessoas que ainda acham que limite é sinônimo de egoísmo. Às vezes, à noite, eu falava com o meu marido em pensamento. Contava pequenas vitórias silenciosas. Não porque ele precisasse saber, mas porque ele sempre foi o único que nunca tentou me corrigir quando eu falava da minha família. Ele ouvia. Apenas isso. Hoje, eu tento fazer o mesmo comigo. Eu sabia que ainda havia uma conversa pendente. Não uma discussão. Uma conversa real. Daquelas que não cabem em mensagens nem em encontros apressados. Algo que, cedo ou tarde, minha mãe tentaria retomar. Eu não fugia dessa possibilidade. Mas diferente de antes, eu não vivia em função dela. Eu confiava que quando, e se, esse momento chegasse, eu estaria inteira o suficiente para não me perder de mim mesma. O que eu tinha aprendido até ali era simples e difícil ao mesmo tempo. Algumas dores não se resolvem com reconciliação imediata. Algumas só se acomodam quando a gente para de fingir que está tudo bem. E eu tinha parado. Algum tempo depois, a conversa que eu sabia que viria finalmente aconteceu. Não foi anunciada como algo importante. Veio disfarçada de convite casual, desses que parecem inofensivos, mas carregam expectativa antiga. Minha mãe perguntou se eu poderia passar na casa dela para um café. Apenas isso, sem urgência exagerada, sem drama explícito. Eu demorei a responder, não porque não soubesse o que dizer, mas porque queria ter certeza de que estava escolhendo, não reagindo. Aceitei. Cheguei no meio da tarde. A casa estava exatamente igual. Os mesmos móveis, os mesmos quadros, o mesmo cheiro de limpeza recente misturado com algo antigo. Sentei na mesma cadeira onde sentei a vida inteira. Ela serviu o café com cuidado excessivo, como se cada gesto precisasse demonstrar normalidade. Conversamos alguns minutos sobre coisas neutras. O clima estava suspenso, como se ambas soubéssemos que aquilo era apenas a antessala. Foi ela quem começou. Disse que sentia que eu estava diferente, que eu tinha se afastado, que não entendia por que eu estava fechada. Ouvi sem interromper. Quando terminou, perguntei se ela realmente queria entender ou se queria que tudo voltasse a ser como antes. A pergunta pareceu desarmá-la. Ela hesitou. Disse que queria a família unida. Aquela resposta genérica que sempre serviu para evitar o essencial. Eu respirei fundo e falei. Não com acusação, não com agressividade. Falei com precisão. Disse que o dia do funeral do meu marido tinha sido um divisor, que não se tratava apenas da ausência física, mas do que ela simbolizou. Disse que naquele dia eu entendi com clareza que minha dor não era prioridade, que eu sempre fui chamada para sustentar, nunca para ser sustentada. Ela tentou interromper. Eu pedi que me deixasse terminar. Disse que eu não estava punindo ninguém, que não estava esperando um pedido de desculpas perfeito, mas que não poderia mais fingir que aquilo não tinha acontecido, que não poderia voltar ao papel de antes,
porque aquele papel me custou caro demais. Falei da solidão no cemitério. Falei do caixão descendo enquanto meu telefone vibrava com chamadas tardias. Não dramatizei. Apenas descrevi. Ela chorou. Chorou de um jeito diferente das outras vezes. Menos performático, mais confuso. Disse que não tinha percebido, que estava tudo muito caótico, que achou que eu entenderia. Aquela frase veio quase automática. Eu disse que entender sempre foi o meu problema, que entender não é o mesmo que aceitar, que eu entendi sim. E justamente por isso, algo tinha mudado. Ficamos em silêncio por um tempo. Não houve abraço. Não houve resolução clara. Quando fui embora, ela me disse que precisava pensar. Eu respondi que eu também tinha precisado. Por muitos anos. Saí dali com o corpo cansado, mas a mente surpreendentemente calma. Aquela conversa não fechou nada, mas também não abriu feridas novas. Ela apenas colocou as coisas no lugar que sempre deveriam ter estado. Sem enfeite, sem heroísmo, sem vilões. Na volta para casa, pensei em como, durante muito tempo, eu acreditei que precisava de reconhecimento explícito para seguir em frente. Agora eu sabia que não. Eu precisava apenas não negar a mim mesma o que era evidente. O luto pelo meu marido continuava. Sempre continuaria, de algum jeito. Mas agora, ele não estava mais misturado com a tentativa constante de me fazer caber. Eu podia sentir falta dele sem precisar ser forte para ninguém. Podia lembrar sem corrigir memórias. Podia chorar sem justificar. Algumas semanas depois, no aniversário da morte dele, fui novamente ao cemitério. Sozinha, como da primeira vez. Levei flores simples. Sentei no banco e fiquei ali em silêncio. Pensei em tudo o que tinha atravessado desde aquele dia. Pensei em como a ausência tinha me forçado a crescer em direções que eu sempre evitei. Pensei em como ele, de alguma forma, ainda tinha sido meu apoio final ao me deixar aquela frase escrita, aquele cuidado silencioso. Ao sair, senti algo próximo de gratidão. Não pela perda, nunca por ela, mas pela clareza que veio depois, pela coragem que eu não sabia que tinha, pela vida que, mesmo reduzida, ainda era minha. Eu não reconstruí minha família da forma tradicional. Não houve final feliz cinematográfico. Houve algo mais discreto e mais real. Houve respeito à distância. Houve limites. Houve silêncio onde antes havia cobrança. E, acima de tudo, houve uma escolha. Não foi vingança. Não foi frieza. Foi sobrevivência. Depois daquela conversa, a relação com minha mãe entrou num estado que eu nunca tinha conhecido. Não era proximidade, mas também não era conflito aberto. Era um terreno novo, irregular, onde cada passo precisava ser dado com atenção. Ela passou a falar menos comigo sobre problemas alheios. Quando falava, não esperava automaticamente que eu resolvesse. Às vezes, escorregava para o velho padrão. Às vezes, se corrigia no meio da frase. Eu observava tudo com uma calma que não existia antes. Minha irmã continuou distante, mas algo mudou no jeito como as pessoas ao redor se comportavam. Não havia mais aquela naturalidade em me deixar de fora. Convites vinham com mais cuidado. Comentários eram pensados antes de serem feitos. Não porque eu tivesse exigido isso, mas porque a ausência no funeral tinha se tornado um fato impossível de ser apagado. Não era mais só a minha dor privada. Era um silêncio público que todo mundo tinha visto. Curiosamente, isso não me trouxe satisfação. Trouxe encerramento. Eu não precisava que ninguém fosse punido. Eu precisava que a realidade não fosse distorcida. E isso, de alguma forma, tinha acontecido. O luto pelo meu marido entrou numa fase diferente. Menos choque, mais permanência. Ele estava em gestos pequenos, em decisões cotidianas, em momentos em que eu parava e pensava no que ele diria, não como guia absoluto, mas como referência de alguém que sempre me tratou com igualdade emocional, alguém que nunca exigiu que eu fosse maior do que era. Passei a reorganizar minha vida financeira com calma, sem pressa de mostrar eficiência para ninguém. Descobri que eu sabia lidar com coisas que sempre deixei nas mãos dos outros, não porque não fosse capaz, mas porque me ensinaram que eu devia confiar mais do que assumir.
Essa descoberta foi silenciosa, mas poderosa. Cada conta resolvida, cada decisão tomada sozinha, reforçava algo simples. Eu não estava perdida. Eu só tinha sido subestimada. Houve um dia específico em que percebi o quanto eu tinha mudado. Minha mãe me ligou, nervosa, falando sobre um problema que tinha surgido com um parente distante. Antes mesmo que ela terminasse, eu soube o que ela esperava. Que eu intermediasse, explicasse, acalmasse. Esperei ela terminar e disse que sentia muito, mas que não poderia ajudar daquela vez. Ela ficou em silêncio. Depois disse apenas: entendi. A ligação terminou ali. Eu fiquei parada alguns segundos, esperando a culpa vir. Ela não veio. Se você que está ouvindo já viveu essa sensação de perceber que algo que antes te esmagava agora simplesmente passa, se inscrever no canal ajuda muito a manter essas histórias circulando. Porque essas mudanças raramente são visíveis por fora, mas transformam tudo por dentro. O tempo continuou avançando, como sempre faz. Datas que antes me assustavam passaram a ser apenas dias. Outras continuavam difíceis. Eu respeitava isso. Não tentava acelerar o processo. Pela primeira vez, eu não me cobrava superação. Eu me permitia continuidade. Em algum momento, percebi que eu não falava mais do funeral com dor crua. Falava com lucidez. Ele tinha se tornado um marco, não só da morte do meu marido, mas do fim de um papel que eu desempenhei por tempo demais. Um papel em que eu era sempre forte, sempre disponível, sempre a última a ser considerada. Eu não recuperei tudo o que perdi. Algumas perdas são definitivas. Mas eu ganhei algo que nunca tinha tido. A certeza de que eu não precisava desaparecer para que os outros se sentissem confortáveis. E isso, mesmo em meio ao luto, foi o começo de uma vida mais verdadeira.